Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo com vocês aqui nesse nosso encontro que está tratando da parte de geometria espacial. Nesse bloco aqui a gente vai falar um pouquinho sobre volume de cilindro. Está anotado para vocês aí que o volume de um cilindro vai ser o produto da área da base pela medida da altura. Isso aqui é muito parecido com o que a gente vê dentro de prismas, né? A gente, quando está estudando prismas, a gente fala que, de maneira geral, o volume de prisma é a área da base vezes a altura. Tem uma justificativa em comum baseada no princípio de Cavalieri, que aqui também não vou aprofundar, mas é de onde vem, né, a garantia de que o volume do cilindro vai ser dado, assim como para um prisma, o produto da área da base pela medida da altura. Só que, em particular, para o cilindro, quando a gente fala de área da base, a área da base do cilindro é o círculo, né? E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, especificamente para o cilindro, a gente consegue tirar essa fórmula. O volume do cilindro é πr ao quadrado h. Mas de onde que vem a lógica do πr ao quadrado h? Vem do área da base vezes a altura, que a gente já usava quando trabalhava com prisma. Consegue entender que o cilindro ele guarda características, né, semelhantes aos que a gente estuda lá quando vê prismas? Lembra que a gente falava que quando eu tinha um prisma, que eu tinha que ter dois polígonos congruentes, que seriam as minhas bases? Lembra sempre, o cilindro em particular tem que ter como base o círculo. E aí o que vale para prisma, que é área da base vezes altura, vale para o cilindro. Só que, especificamente para o cilindro, área da base é a área do círculo, que é πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado, então, vezes a altura. E, ó, de volume de cilindro, o que eu preciso que você saiba é isso, tá? Área da base, πr ao quadrado, h. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos, ó. Essa questão que está aqui fala que é para considerar um cilindro circular reto de altura x centímetros e raio da base igual a y centímetros. Usando a aproximação π igual a 3, determine x e y, sabendo-se que o volume do cilindro é 243 centímetros cúbicos e a altura é igual ao triplo do raio. Então vamos lá. Ele está falando aqui sobre o volume do cilindro, e aí então o volume do cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, πr ao quadrado h, ok? Ele fala para a gente que x vai ser a altura e que o raio é y. E aqui no final, ele diz para mim que a altura é igual ao triplo do raio. A altura é igual ao triplo do raio. Só que aí eu vou fazer a substituição aqui com as letras, né, que ele tinha colocado, porque como ele pede para descobrir aqui x e y, eu vou usar as letras que ele deixou aqui indicado. Então lembra, de acordo com o enunciado, você vai considerar esse cilindro circular reto de altura x. Então, ó, a altura nesse exercício é x, que tem que ser igual ao triplo do raio. O raio aqui, olha, ele pediu que fosse o y. Então, aqui nesse exercício, o nosso x é a altura, o nosso raio é o y, e aí a gente agora vai fazer a substituição. No lugar desse h, eu vou colocar o meu resultado de x. E no lugar desse r, eu vou colocar o meu valor de y, certo? Então vamos ficar com meu volume do cilindro como sendo π vezes o raio ao quadrado. O raio é como se fosse o y. Então vai ficar π vezes y ao quadrado vezes a altura, que é como se fosse o nosso x, só que vale 3y. Perfeito? Vezes 3y. E tudo isso tem que ser igual a 243 centímetros cúbicos. Tudo isso aqui igual a 243. Aqui ficou faltando um π, né? 243 π centímetros cúbicos. Aliás, não, 243 mesmo, tá certinho, perdão. Aqui é que a gente tem que substituir o π por 3, tá bom? Então aqui eu já vou substituir, olha. No lugar do π,
eu vou substituir por 3. Então, passamos a ter 3y² vezes 3y. 3y² vezes 3y, isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9, 9y². 9y² igual a 243. Daí, então, vamos concluir que y² tem que ser 243 dividido por 9. Já que y² é 243 dividido por 9, 243 se for dividido por 9 vai ter que dar 27. E se y² é igual a 27, y então é a raiz cúbica de 27. Y tem que ser, portanto, igual a 3. Bruno, oi, mas eu não sabia calcular essa raiz cúbica. Eu pego 27 e fatora. 27 você não consegue dividir por 2, mas consegue dividir por 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Como eu estou falando de uma raiz cúbica, eu junto esses números aqui de 3 em 3. E de cada trio eu tiro 1. Então, raiz cúbica de 27 acaba sendo ali o 3. Então, a questão estava pedindo para determinar o valor de x e o valor de y. O valor de y eu já encontrei, que é 3. O valor de x estava aqui, né? Olha. O x teria que ser 3y, então o nosso x aqui tem que ser 3 vezes 3. Então, a resposta aqui para o exercício. Como eu sei que x é igual a 3, então y, como eu sei que x é igual a 3, eu sei que como y é igual a 3, então o x tem que ser 3 vezes 3, ou seja, x tem que ser igual a 9, no caso aqui então 9 centímetros, tudo aqui em centímetros, certo? Y igual a 3, 3 centímetros, e o x igual a 9, 9 centímetros, tá bom? A resposta então está aqui, ó. X igual a 9 e o y igual a 3, como consta aqui para vocês. Segundo exercício de fixação relacionado à parte de volume de cilindro. Vamos lá. O raio da base de um cilindro equilátero tem 15 centímetros de comprimento. Calcule em litros o volume desse cilindro. Vamos devagar. Ele está falando para a gente que o raio da base de um cilindro que é equilátero. Se o cilindro é equilátero, é porque então a sua altura é igual ao dobro do raio. Se o cilindro é equilátero, a altura é igual ao dobro do raio. Como ele está falando do volume do cilindro, o volume do cilindro, área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro é um círculo, então é πr² vezes h. Só que como especificamente para esse exercício a gente está trabalhando com um cilindro equilátero, a altura eu vou poder substituir aqui por 2r. Então vamos ter π vezes raio ao quadrado vezes 2r, que vai acabar dando 2r² vezes π. Ok? Só troquei aqui, olha, a altura pelo dobro do raio, porque estamos falando de um cilindro equilátero. E aí ficamos então com π vezes r² vezes a medida da altura, vezes 2r. r² vezes 2r, ficamos com, perdão, aqui ficamos com 2r². Desculpem. Ó, r² vezes 2r dá 2r³ vezes π. Bem, o raio da base, ele falou para a gente que é 15. E aqui você vai perceber no enunciado que eu não tenho uma aproximação para π. Então, a gente segue o roteiro padrão de trocar aquele π por 3,14, ok? Então, esse resultado aqui vai ser de aproximadamente 2 vezes a medida do raio, que é 15. 2 vezes 15 ao cubo, vezes 3,14.
E aí, diga-se de passagem, essa resposta que está aqui será encontrada em centímetros cúbicos. Como eu estou calculando o volume, a resposta é uma unidade cúbica. E é centímetro cúbico justamente porque o raio da base que eu coloquei ali estava em centímetros. Então, ficamos com 2 vezes 15 ao cubo. Veja, 15 ao quadrado, 15 vezes 15. 15 vezes 15 vai ter que dar 225. E aí, quando você for multiplicar o 225 por 15, a gente acaba chegando em 5 vezes 5, 25. Aí vão 2. 5 vezes 2, 10. 10 com 2 vai dar 12. Aí vai 1. 5 vezes 2, 10. 10 com 1 vai dar 11. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. Somando dá 5, 7, 3, 3. 3.375. Então, vamos ficar com 2 vezes 3.375 vezes 3,14, tudo isso aqui em centímetros cúbicos. Vamos fazer comigo, ó, se a gente for multiplicar 3.375 por 2, confere aí, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7 aqui vai ter que dar, vamos fazer, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 7, 14 com 15, aí vai 1, 2 vezes 3, 6 com 7, vai dar 6.750. 2 vezes 3.335, 6.750. E aí agora a gente tem que multiplicar esse 6.750 por 3,14. 6.750 eu vou multiplicar por 3,14. Então fica 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, aí vão 2. 4 vezes 7, 28. 28 com 2 vai ter que dar 30, aí vão 3. 4 vezes 6 vai dar 24. 24 com 3 vai ter que dar 27. 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 7 vai dar 7. 1 vezes 6 vai dar 6. 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 5 vai dar 15, aí vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 1 vai ter que dar 22, aí vão 2. 3 vezes 6, 18. Com 2 vai ter que dar 20. Somando, eu chego em 0, 0, 5. 7 com 7, 14. 14 com 5 acaba dando 19. E aí vai 1. 1 com 2, 3. 3 com 6, 9. 9 com 2, 11. E aí vai 1. Baixo 1. E aqui a gente fica com 2. Quantas casas que eu vou ter que colocar? Tem 1, 2, 1, 2. 21.195. Então, isso aqui é 21.195 aproximadamente em centímetros cúbicos. Perfeito? Então, aqui vocês estão vendo que, detalhe, né? Da parte de cilindro mesmo, o que pegou aqui? Pegou saber que se o cilindro é equilátero, a altura tem que ser o dobro do raio. E saber que volume de cilindro é a área da base vezes a altura. De resto, é ficar fazendo continha aqui básica, ok? Mas apesar de ser aquela continha básica, é aquela continha que você não pode deixar de fazer para ir treinando, para não passar aperto na hora da prova. E aqui ainda tem aquele detalhezinho que eu sempre chamo a atenção também, do examinador poder pedir aqui uma mudança de unidade, porque a gente encontrou essa resposta que está aqui em centímetros cúbicos, só que ele está me pedindo essa resposta em litros. Então vem ali aquelas proporções, né? E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ou também que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Use a que você julgar conveniente. Aqui vou usar a informação de que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E já que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, como essa minha resposta que está aqui ela está em centímetros cúbicos, lembre-se, nosso quadro de unidades tem lá quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Como eu estou passando de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu estou voltando uma unidade, certo? De centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu estou voltando uma unidade. Só que, como é uma unidade cúbica, eu volto 3 casas com a vírgula. Como a vírgula não está aparecendo aqui no 21.195, é como se ela estivesse atrás do último algarismo. Voltei 1, 2, 3. Eu concluo, então, que 21.195 centímetros cúbicos equivalem a aproximadamente 21.195 decímetros cúbicos,
que é a mesma coisa, então, que 21,195 litros, ok? Porque o que eu encontrar em decímetros cúbicos vai ser aquilo que eu vou encontrar também em litros. Então, se eu tivesse aí um cilindro equilátero de altura 15 centímetros, eu conseguiria, então, colocar dentro dele um volume aproximado aí de 21,195 litros, né? Aproximadamente 21 litros. Perfeito? Maravilha! Vamos dar uma olhada em outra. Olha essa que está aqui. Um recipiente em forma de cubo, cujo comprimento interno da aresta é igual a 12 centímetros, está cheio de água. Se toda essa água for despejada em outro recipiente com a forma de cilindro circular reto com medidas internas de 6 centímetros de raio e 20 centímetros de altura, qual será a altura do nível da água? Vamos lá. Aqui ele vai misturar duas figuras, certo? Cubo, que a gente já estudou, e cilindro, que a gente está revisando aqui então nesse vídeo. Então ele fala para a gente que eu tenho lá um recipiente em forma de cubo, cujo comprimento da aresta é igual a 12 centímetros. E reforça que esse recipiente em forma de cubo está cheio de água. Ele fala que toda a água desse cubo vai ser despejada em um recipiente na forma de cilindro circular reto. Então, o que eu vou ter que fazer aqui inicialmente? Vou ter que calcular o volume do cubo, certo? Eu não estou falando de área, não estou falando de planificar, não estou falando de fazer um molde aqui do cubo, estou falando sobre ocupar o espaço dessas figuras, né, dos recipientes. Então, como eu tenho ali um recipiente na forma de cubo com aresta de 12 centímetros, a primeira coisa que eu vou calcular é o volume do cubo. E a gente sabe que volume de cubo, a fórmula é aresta ao cubo. Então, o volume do cubo tem que ser 12 ao cubo. O volume do cubo, então, 12 vezes 12 dá 144. E 144, se você for multiplicar por 12, vai ter que dar 1.728. Então, são 1.728 centímetros cúbicos, ok? Aí, o que ele quer fazer? Ele quer despejar toda a água que tem nesse recipiente cúbico dentro de um cilindro. Então, ó, tem aqui o cubo, ok? E tenho lá o cilindro. O que ele quer fazer? Ele quer pegar a quantidade de água que tem aqui e quer jogar dentro do cilindro. E aí ele te pergunta qual que vai ser a altura que essa água vai atingir no cilindro, ok? Então, veja se você concorda comigo. Apesar dele ter colocado para a gente aqui que esse cilindro ele tem 20 centímetros de altura, eu não vou usar esses 20 centímetros aqui de altura. O que eu vou ter? Eu tenho aqui o raio da base, que foi dado, ó, o raio da base é 6 centímetros, certo? Eu tenho aqui, ó, o raio da base que é 6 centímetros, tranquilo? E eu tenho uma altura, eu sei que o cilindro todo tem 20 centímetros, mas eu tenho que saber desses 20 centímetros que altura que eu consigo chegar colocando aqui essa quantidade de água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui dentro desse cilindro os 1.728 e com esse volume de 1.728 eu vou descobrir qual que é a altura do cilindro. Então, tudo bem que você pode aqui querer calcular, por exemplo, quanto que é o volume do cilindro. Você pode calcular o volume do cilindro, e depois ele fazer até uma proporção, se quiser, certo? Porque o cilindro aqui não vai ter problema. Eu vou optar por não usar os 20 centímetros, então vou calcular o volume total do cilindro, vou usar os 1.728 e vou deixar como dúvida a altura, tá? Fórmula, então, de volume do cilindro, sabemos que é área da base, IR ao quadrado, vezes H. Essa aqui é a fórmula do volume do cilindro. Como o exercício não deu uma possível aproximação para o π, vou eu arredondar aqui, colocar 3,14. Então, vou ficar com 3,14 multiplicado pelo valor do raio. O raio aqui ele fala que é um cilindro circular com medidas de raio 6 centímetros.
Então, vai ficar 3,14 vezes 6 ao quadrado, vezes essa altura H, que eu quero saber, né? Que altura que essa água atinge ali do cilindro, igual ao volume do cilindro, que na realidade vai ter que ser igual ao volume do cubo. Aí só para você não achar que eu peguei aqui algum dado errado. Brunão, cara, ele está falando, a gente está igualando aqui ao volume do cilindro. Você está pegando 1728, que é o volume do cubo. Não, entenda a dinâmica então do exercício. É porque o volume do cubo vai ser transportado para o volume do cilindro, vai ser transportado para o cilindro. Então, por isso que aqui eu vou tratar o volume do cubo como sendo o mesmo volume do cilindro. Tranquilo? Tudo isso que está aqui, então, igual a 1728. Então, terei 3,14 vezes 6 ao quadrado, que vai ter que dar 36, vezes H, tudo isso igual a 1728. Ali, se você quiser, você pode fazer simplificações, tá bom? O 36, em particular, divide aqui o 1728. 1728, se você for dividir por 36, vai ter que dar 48. Então, se quiser, né, para poder ganhar um tempinho aí, para não ter que ficar fazendo 3,14 vezes 36, eu vou deixar aqui já o passo a passo, tá? Vou passar esse 36 aqui dividindo. Vou manter assim, olha, 3,14H fica igual a 1728 dividido por 36. Aí, se você for dividir o 1728 pelo 36, conforme eu falei, vai ter que dar 48. Certo? E aí sobra para você aqui no fim, dividir o 48 por 3,14. Bem, dependendo do exercício, se for uma questão, por exemplo, de múltipla escolha, depende, né? Se você fosse dividir o 48 por 3, 48 dividido por 3 dá 16. Como você está dividindo por um pouquinho mais do que 3, você vai encontrar um pouquinho menos do que 16. Então, vai dar 15 ponto alguma coisa. E aí, dependendo, né, numa questão de múltipla escolha, pode ser que sabendo que vai dar 15 ponto alguma coisa, você chegue ali na alternativa sem nem ter que fazer a conta, tá? Como aqui a gente não tem opções, vou montar com vocês aqui rapidinho, só para a gente chegar a um resultado aproximado. Ó. 48, se você for dividir por 3,14, aqui tem uma, duas casas, eu vou acrescentar então 2 zeros. Eu começaria dividindo 480 por 314. 480, se eu for dividir por 314, vai dar 1. 1 vezes 314 vai dar 314, e aí vai acabar sobrando, então, 6. Aqui vai ter ficado 7, 7 menos 1, 6. No lugar do 4 menos 3, acaba sobrando 1. Aí você vai baixar o zero. 1.660 dividido por 314 vai ter que dar 5. Porque 5 vezes 4 vai dar 20, aí vão 2. 5 vezes 1, 5. 5 com 2 vai ter que dar 7. 5 vezes 3 vai ter que dar 15. Sobrará, portanto, 0. No lugar do 6 aqui vai ficar 16, menos 7 vai ficar 9. Aqui vai ter ficado 5. 5 menos 5, 0. Sobrou 90. Aí eu preciso continuar dividindo. Só que não tem mais o que baixar. Como não tem mais o que baixar, acrescento 0 e põe uma vírgula. 900, quando você for dividir por 314, 3 vai passar. Vamos colocar 2. E igual eu falei, dependendo das alternativas, né? Um 15.2 já te dá alguma garantia ali, às vezes não tem que continuar fazendo. Aqui eu vou seguir, vou colocar só mais uma casa decimal. 2 vezes 314 vai ter que dar 628. E aí quando você faz 900 menos 628, você acaba encontrando 2, 7. Aqui vai ter ficado 8, 272. 2.720, quando você for dividir por 314, 9 vai passar, vai ter que dar 8, tá? Então vai dar 15.28, que aí 5 vezes... Isso, não, 8 vezes 314 vai dar... vai dar 7, vai sobrar aqui um resto possível, tá bom? Então isso aqui vai dar aproximadamente 15.28, em qual unidade mesmo? 15.28 centímetros, ok? Aí, claro que disso aqui, ele pode, dependendo, criar uma outra situação, né? Ele pode pedir, por exemplo, qual que é a porcentagem. Qual que é a porcentagem aí da capacidade do cilindro que está sendo ocupada? Então, você poderia colocar como 15.28 em cima de 20, tentar fazer uma análise ali percentual, daria 75%, mais ou menos, né? Porque 20 vezes 5, 100, que corresponderia, então, a mais ou menos 75% da capacidade total do cilindro. Então,
aquele cubo, né, despejado ali naquele cilindro, farei com que a altura fosse ficar próxima de 15,28 centímetros daquelas 20 que ele tinha, daqueles 20 que ele tinha de altura, tá bom? 15,28, gabarito para essa que tá aqui, né? Coloquei 15,29, 15,28, 15,29, tá tudo valendo. Muito bem, fecho então esse bloco e com isso a gente fecha aqui um pouquinho a nossa revisão a respeito da parte de cilindros, né? Temos atenção especial aí à questão dos cálculos de áreas, área lateral, área total, área da base. Nesse bloco aqui também falamos um pouquinho sobre o volume. Vai valer a ideia de que volume de cilindro vai ser também área da base vezes altura. Em particular, então, por termos uma base como círculo, πr ao quadrado h. Tá feito. Veja aí do outro lado se você conseguiu me entender. Se tiver dúvida ou dificuldade, volte e me acompanhe. Forte abraço, tudo de bom, valeu!